Olá pessoal! Bom, hoje a gente vai falar sobre um escritor que é o Faulkner. Primeiro livro que eu li do Faulkner, que foi O Som e a Fúria. E acho que vale dizer aqui que é um dos livros mais difíceis que eu já li na minha vida. É um livro super complexo e eu acho que também vale dizer aqui que não é um livro para iniciantes leitores. Ah, Mayra, mas você tá falando que não é todo mundo que consegue ler Faulkner? Não tô falando isso. Eu tô falando que talvez, se, por exemplo, alguma pessoa pensar, vou começar a minha vida de leitora, vou começar por onde? Por Faulkner, pelo Som e a Fúria, que eu não li os outros livros dele, né? Só consigo falar do Som e a Fúria. Talvez não seja uma boa ideia, porque é um livro muito complexo de ler, que muda muito as narrativas, muda muito a forma de narrar o texto. E, enfim, vocês vão entender ao longo da minha resenha o porquê talvez esse não seja o melhor livro para iniciantes. Bom, vamos lá, né? Quem foi Faulkner? Faulkner, ele foi um cara que nasceu em 1897 em Mississippi e ele nasceu numa família tradicional, só que uma família decadente financeiramente. Então a família não estava bem financeiramente. O seu primeiro romance publicado foi Soldier's Pay. Ele foi publicado em 1926 em Paris. Aí depois Faulkner ele fez várias coisas. Ele foi até roteirista de Hollywood, que de acordo com ele corrompeu a escrita dele, estragou um pouco da escrita dele. Aí em 1949 ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura e em 1962 ele morreu de infarto. O Som e a Fúria foi o quarto romance publicado por Faulkner e eu acho importante ressaltar um pouco o contexto da época que esse romance foi publicado. Ele foi publicado em 1929. A década de 20, né, principalmente 1929, na verdade em 1929 foi marcado pela Grande Depressão, que foi uma crise, uma super crise mundial, assim, que foi gerada por muita produção, então superprodução e também especulação financeira. Antes disso, né, os Estados Unidos venceu a Primeira Guerra Mundial e com isso eles tiveram um período de grande euforia econômica, ou seja, um grande crescimento econômico. E daí o que acontecia? Esse grande crescimento econômico fez com que as famílias dos Estados Unidos tivessem um alto consumo. Então é aquele modo de vida americano, né, que é marcado nessa época, que é a época de grande consumo dos americanos. E daí as famílias consumiam desenfreadamente e com o consumo desenfreado, com a grande glória que os Estados Unidos estavam vivendo, né, desemprego super baixo, se eu não me engano era um desemprego de 4% mais ou menos, teve uma grande especulação financeira, uma grande especulação imobiliária também. E essa especulação fez com que quebrasse futuramente, em 1929, as bolsas de Nova York, entrasse numa decadência horrenda, assim, o país. E o mundo, né, gente? Porque os Estados Unidos era a grande potência do mundo, eles eram a grande potência de produção também, se eu não me engano, eles produziam em torno de 40% da produção de mercadorias mundiais. Então, assim, quebrou os Estados Unidos, quebrou o mundo. E esse livro aqui, né, gente? Esse livro, ele é complexo de ler porque ele é marcado muito por fluxo de consciência, ele vomita fatos, então o livro ele não tem um enredo em si. Vocês vão ver na minha resenha, acho que isso é uma parte importante para eu destacar também para vocês. Eu vou falar coisas que eu não considero spoiler, mas talvez vocês considerem spoiler. Então, se vocês acharem que, por exemplo, eu falar coisas até a metade do livro é spoiler, eu recomendo que vocês leiam antes o livro para depois assistir esse vídeo. Então, porque eu não tem como eu trazer as problemáticas do livro sem falar de certas coisas aqui nesse vídeo. Então, se vocês não gostam, são tipo aversos a spoiler, eu recomendo que vocês voltem depois para assistir esse vídeo depois da leitura. Além disso, o livro ele só esclarece as questões depois. Então, o que aconteceu? Eu li o primeiro capítulo. Vocês já vão entender sobre o que trata o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto capítulo, mas eu li o primeiro capítulo. Aí, enfim, não entendi muita coisa, porque o primeiro capítulo é basicamente um vômito de informações, assim. Ele vomita só informações e você não sabe se tá no presente, no passado. E daí ele esclarece umas coisas no segundo capítulo. Aí eu terminei de ler o segundo capítulo, eu voltei e reli o primeiro capítulo. Mas o segundo capítulo foi um desafio, porque é o capítulo que mais tem fluxo de consciência. Então eu tive que reler esse capítulo umas 3 vezes, assim. Tipo, eu ia até metade, começava de novo, aí eu passava um pouquinho, aí eu voltava um pouquinho. Então eu fiz isso umas
3, 4 vezes. E os últimos 2 capítulos são mais fáceis. Mas você vai percebendo que ele cita fatos e esclarece os fatos depois, então isso também complica um pouquinho a leitura do livro. E o livro, ele trata de assuntos muito pesados, né? Ele trata de suicídio, de pedofilia, trata de incesto, de retardo mental super grave, de roubo de familiares para familiares, sabe? Ele trata de todas essas questões e de uma maneira muito brusca, eu achei, né? Então ele é um livro que te dá uma certa agonia enquanto você tá lendo. E por tratar dessas coisas pesadas, né, no início, quando o livro foi publicado, ele não foi muito bem recebido pela crítica, porque o Faulkner, ele era acusado de inconsistência técnica e apelo à crueldade. Então o livro, ele é tão cruel que os críticos consideravam isso como um apelo à crueldade. Então, assim, uma parte dos críticos falavam que ele era um talento desperdiçado porque as pessoas não reconheciam ele, e outra parte falava que ele fazia apelo ao sadismo, ao suicídio, a questões que na época e hoje também são muito graves, mas na época era até um tabu ser falado disso, né? E o personagem que mais me surpreendeu, assim, no livro foi o Jason. O Jason, ele é um personagem que ele é um vilão no livro, e foi o que mais me surpreendeu porque, cara, ele é maluco, sabe? Ele é totalmente doido, e o Faulkner trata ele no livro como se ele fosse uma pessoa totalmente normal. E isso é um problema, porque ele é totalmente pirado, assim. O livro, ele se passa, é de uma família americana, né? E qual a temática do livro? O livro, ele fala da decadência dessa família. Então a gente vai acompanhar a decadência dessa família americana. A primeira parte, ela se passa no dia 7 de abril de 1928, que é um sábado de aleluia. Eu fui pesquisar. Outra coisa, né? Esse livro não tem reflexões só minhas. Eu precisei pesquisar sobre ele, porque como ele é um livro complexo, eu achei que ler artigos e ler críticas do livro seria uma boa. Então eu peguei alguns artigos de pessoas que fizeram tese sobre ele na faculdade e li. E daí eu fiquei pensando, isso é verdade, isso é verdade. Então não tem só reflexões minhas nesse vídeo. E essa primeira parte, ela é narrada por Beige. Beige é um dos irmãos dessa família e ele tem retardo mental grave. Então a narrativa é totalmente atemporal, então você não sabe o que está acontecendo no momento, o que é passado, o que é presente. E no livro tem um fato interessante que ele nunca fala do futuro. A gente vai discutir esse fato um pouquinho mais pra frente, mas a gente não sabe o que é passado, o que é presente, tudo se mistura. O Beige, ele só narra as coisas que ele vê e que ele ouve, então não tem pensamentos dele, não tem complexidade de pensamentos. É literalmente, como eu disse no começo do vídeo, um vômito de eventos, assim. Ele vai falando eventos atrás de eventos, tudo que ele vê, tudo que ele ouve. Quando ele começa a chorar, porque ele chora demais. Enfim, é muito complexo esse capítulo. E daí eu vi, né, isso tá lá no pós-fácil do livro, que fala um pouquinho da tradução do livro pelo tradutor, né? Então o tradutor escreveu esse pós-fácil. E o tradutor, ele diz que foi muito difícil para ele traduzir essa parte do livro, porque ele não podia colocar complexidade nas palavras, porque Beige, ele não tinha essa capacidade de pensar em palavras complexas, então ele sempre tinha que se policiar na tradução para escrever palavras fáceis de ser ditas. Então, assim, eu imagino que a tradução desse capítulo deve ter sido muito difícil, assim. E eu só entendi esse capítulo de verdade mesmo quando eu reli. Quando eu cheguei no terceiro capítulo, quando eu terminei o terceiro capítulo, eu reli o primeiro e o segundo. E, assim, foi super esclarecedor. Pareceu que eu vi uma luz, assim, porque é muito difícil você entender o primeiro capítulo, porque é uma pessoa de 33 anos narrando, que é o Beige, ele tem 33 anos, mas ele tem uma mentalidade de 3 anos de idade, então é como se fosse uma criança de 3 anos de idade narrando. Então é muito difícil você compreender o que está acontecendo no momento. E como eu já disse, mas eu acho importante ressaltar, nesse capítulo tem uma simultaneidade de eventos, então você não sabe se é passado ou presente, porque tá tudo junto lá. Então a gente realmente não sabe, não é esclarecedor, a gente só vai saber depois que a gente lê os outros capítulos. Por isso que é importante ler os outros capítulos e reler pelo menos esse primeiro capítulo. E a narrativa de Beige, ela é muito sinestésica, né? Então é tudo muito relacionado às sensações primárias que o Beige estava tendo no momento.
E quando Beige narra, é Páscoa, né, gente? Então tem toda essa interpretação cristã também. O Beige, ele não sabe se ele tá alegre ou triste. E na Páscoa você tem a tristeza da morte de Cristo para a ressurreição, para a esperança da ressurreição. E daí as pessoas estão nessa, né, entre essa tristeza e essa esperança de ressurreição, assim como o Beige tá, né, entre essa tristeza e essa esperança de alegria, né? Ele não sabe onde ele tá, ele não sabe se ele tá no passado ou no presente, ele não sabe de nada. Ele é uma pessoa que não consegue se situar no espaço nem no tempo. Então, nessa parte que a gente tem um tempo sinestésico, a gente não tem um tempo psicológico, porque o tempo psicológico exige complexidade de pensamentos, e a gente não tem complexidade de pensamentos nessa parte. Agora, já na segunda parte, que é narrada por Quentin, que foi narrada já no passado em relação à primeira parte, ela foi narrada dia 2 de junho de 1910, e como eu já disse, né, gente, essa parte foi a parte mais difícil pra mim, porque eu tive que reler umas 3 vezes. Essa parte é cheia, lotada de monólogos, e monólogos muito longos, que passam também do presente para o passado e do passado para o presente sem mais nem menos. Ele passa de uma memória para outra sem estabelecer nenhum tipo de concordância, então você tá num tipo de pensamento, aí ele passa para outro de repente, assim, sem nada, assim, sem nenhuma explicação. E enquanto Beige, ele narrava com muitos fatos e poucas explicações, o Quentin ao contrário, ele narra com muitas explicações e poucos fatos concretos. E o Quentin, ele vive num paradoxo muito intenso dentro da mente dele, por isso que ele pensa tanto, por isso que ele faz tantos monólogos, e monólogos tristes normalmente, né? E esse capítulo, isso pode ser considerado um spoiler, mas ele tá na metade do livro, então assim, não vou considerar como spoiler. Ele se passa no dia em que Quentin se suicida. Então a gente vai acompanhar todos esses pensamentos no dia que ele se suicida. E detalhe, eu não tinha percebido que era o dia que ele se suicidava no começo, quando eu li esse capítulo, porque é muito confuso. Eu só fui perceber que ele se suicidava depois que eu li o 3º capítulo, que daí eu voltei e reli o 1º e o 2º, e daí eu entendi que o Quentin se suicidou nesse capítulo. E ele se suicidou porque ele carrega uma culpa muito grande dentro dele, que ele tem um amor pela irmã, e não é um amor de irmão, é um amor de incesto mesmo. E essa culpa corrói ele por dentro, até porque ele tenta ser o guardião moral da irmã. Então, por exemplo, quando ele era para ter defendido a honra dela, ele não fez isso, e ele se culpa muito por isso. E esse capítulo, né, ele é marcado pelo fluxo de consciência, por longos monólogos, e esses monólogos têm frases que não são concluídas, então a frase acaba do nada, ele não tem pontuação. Tipo, no comecinho ele tem umas pontuações, mas vai passando o tempo no capítulo, vai diminuindo essa quantidade de pontuações, vai ficando ainda mais confuso. Isso mostra o tanto de agonia que Quentin tava naquele dia. Isso vai mostrando o desespero dele e vai sendo uma crescente, né? O desespero vai crescendo e a gente vai se desesperando com ele. E uma questão muito forte no livro, no todo, né? No Som e a Fúria do Faulkner, é o tempo. Então, a cronologia no Faulkner, a maioria dos artigos que eu encontrei para dar uma estudada depois que eu terminei de ler, fala sobre a cronologia no Faulkner, né? A cronologia no livro. E o Quentin, a primeira cena que a gente tem no capítulo dele é a cena dele quebrando um relógio, uma herança que ele tem, que passou de avô para pai, para filho, e ele quebra esse relógio. Isso mostra a relação que Quentin tem com o tempo. E o Quentin, assim como o relógio, que é uma herança, que é de família, né? E a família assombra ele por causa desse amor incestuoso que ele tem pela irmã dele. O tempo, ele é uma assombração para Quentin, porque Quentin ele não consegue sobreviver com o presente, sendo que ele está preso no passado. Aí eu separei uma fala do Bergson, que eu encontrei em um dos artigos, que fala assim: a consciência é a percepção do passado e a antecipação do futuro. E Quentin não consegue lidar com isso, por isso se suicida. A morte é a única forma de acabar com a dor do tempo. Então é essa a visão que Quentin tem do
do tempo. E na minha vida eu já li algumas coisas relacionadas a isso, mas assim, eu não li nada em específico de nenhum autor niilista. Mas eu já li coisas relacionadas ao niilismo. E eu consegui fazer uma relação muito forte desse capítulo do Quentin com o niilismo. Porque niilismo é um estado psicológico que, quando a pessoa tem tanta desvalorização pelos valores, ela perde o sentido da vida, perde amor, perde a intuição, perde tudo. E é isso que Quentin tá passando. Ele perde totalmente o sentido da vida. Porque ele descumpre uma moralidade cristã, aí entra o cristianismo também, e ele desonra a sua família por amar a irmã. Então ele não consegue viver com isso e a única saída é o suicídio. E nesse dia da morte do Quentin, ele não consegue parar de se lembrar do passado. Tem até um fato, né, que uma hora ele tá lá comprando pão, aí aparece uma menininha que é uma moradora de rua com umas moedinhas, e Quentin acaba comprando um pão pra ela e ela acaba seguindo ele pra todo canto. Então onde ele vai, essa menininha vai. E ele interpreta isso como se fosse um fantasma da irmã dele, da Cad. Cad é a irmã dele, acho que eu não falei o nome dela ainda, né, mas é Cad, que ficou seguindo ele por longas horas durante o dia. Ele não conseguia se livrar dessa menininha, assim como ele não consegue se livrar da memória do passado dele. E com a medida que a narrativa avança, eu já falei que ela se torna sem pontuação, né? Mas ela se torna muito ilógica, muito assim jogada, até porque no final do capítulo mesmo são frases jogadas, então não tem muita lógica, não tem muita coerência entre essas frases que ele joga ali como pensamentos arbitrários. E nessa parte eu senti como se fosse uma poesia, um poema, porque você não vê sentido nas palavras, mas você sente a angústia do personagem. Então, mesmo você não entendendo, você sente o que ele tá sentindo, entendeu? E você sabe o que vai acontecer, pelo menos na segunda vez que você lê. No meu caso, né, eu sabia o que ia acontecer na segunda vez que eu li. O terceiro capítulo, ele acontece no dia 6 de abril de 1928, então é no futuro em relação ao segundo capítulo, no futuro em relação ao capítulo do Quentin que se passou em 1910, e é uma sexta-feira da paixão. E esse capítulo vai ser narrado pelo Jason, que ele é obcecado, ele é uma pessoa obcecada, e isso é o resumo de quem é o personagem, obsessão. E ele é obcecado pela sobrinha, ele é obcecado por ressentimentos que ele tem da vida, ele é obcecado pela usura. E quem é a sobrinha dele? A sobrinha é a filha da Cad, que eles nomearam como Quentin também, em homenagem ao irmão. Ah, uma coisa que eu não falei sobre Quentin. Quentin, ele estava estudando em Harvard, e antes dele se suicidar, ele terminou o semestre de Harvard, porque para não gastar o dinheiro da família sem motivo. Então ele fez questão de terminar Harvard para depois se suicidar. Mas voltando para Jason, e o Jason também tem uma culpa muito grande, eu não vou falar por que ele tem a culpa muito grande, que eu acho que é spoiler, né? Mas ele também tem uma culpa muito grande, só que é uma culpa que ele acha que ele tem razão, sabe? Ele cometeu algo errado, mas ele acha que esse algo errado que ele cometeu, ele tem razão. Então é uma culpa meio estranha. E foi assim, foi a parte mais fácil do livro. Por quê? Porque é uma narrativa comum, então não tem fluxo de consciência, não é igual o Beige, que é uma narrativa sensorial, né? Não é igual o Quentin, que é uma narrativa de pensamentos, é uma narrativa comum, que vai fluindo, sabe? Você lê rápido, você lê fluido, é como se você estivesse lendo um livro tranquilo de se ler. Só que Jason, ele, como eu disse, ele é maluco, né? E ele é movido pelo ódio e pela ganância, então ele é uma pessoa extremamente gananciosa, que enfim, tenta fazer de tudo pelo dinheiro, fica bravo em tudo com o dinheiro, e ele é o chefe da família, porque o pai morreu há alguns anos atrás. Então ele se tornou o chefe da família. Então até a mãe dele fala que tudo que ele diz tá certo e tem que ser cumprido. É uma visão bem arcaica, mas a gente tem que pensar que o livro se passa entre 1910 e 1929, por aí. Enfim, não tem muito o que eu falar sobre esse capítulo, porque senão eu vou acabar dando spoiler.
spoilers, mas realmente foi o capítulo mais fácil, que teve menos reflexões, enfim. O quarto capítulo, ele se passa em 8 de abril de 1928, que é um domingo de ressurreição e é do ponto de vista da Dulcin, mas a Dulcin não narra, quem narra é o narrador oculto, onisciente, onipresente, ele sabe de tudo, mas é do ponto de vista da Dulcin, como a Dulcin vê a família. A Dulcin, ela é tipo uma escrava da família, então ela faz tudo, ela serve todo mundo na família, né? E ela mora na propriedade. Ela tem 2 filhos, que eu não vou lembrar o nome agora. Não vou lembrar o nome dos filhos dela agora, que também vivem nessa propriedade da família. E também é um capítulo muito fácil de ler. É tipo o capítulo do Jason. Então a gente percebe também... Eu relacionei isso, né? Mas eu posso estar pirando na batatinha também. Vocês me falem aqui no comentário quem leu, o que achou. Porque eu percebi que a narrativa, ela vai da obscuridade do Beige, depois do Quentin, pra clareza do Jason e da Dulcin. Não significa que Jason é uma pessoa normal. Não significa que Jason é uma pessoa, assim, que não tem problemas psicológicos. Ele tem muitos problemas psicológicos, mas a narrativa dele é clara. E a Dulcin, ela é a pessoa mais sensata da família. Ela é a única pessoa que, assim, não é maluca, igual E a Dulcin, ela é a única pessoa sensata da família. A mãe também, ela é muito... Eu tive raiva do personagem da mãe, porque tudo era assim... Alguém falava alguma coisa pra ela, aí a mãe falava direto assim, mas um dia eu vou morrer e você não vai mais precisar viver com o fardo que é aguentar a minha existência, e daí tudo ela tentava ficar se vitimizando, e isso me deu muita raiva, assim. Mas enquanto a narrativa vai dar obscuridade pra clareza, o livro, a história, o enredo vai dar felicidade, ou do que a gente pode entender por felicidade, né, pelo menos um pouquinho de felicidade, para decadência total. Então vai ao contrário do fluxo da narrativa. E daí, na nota do tradutor, ele falou que essa parte da Dulcin, todos os diálogos da Dulcin, foi muito difícil de traduzir, porque os negros nos Estados Unidos, eles têm um vocabulário diferente, né? Uma pronúncia diferente dos brancos. Eles têm um sotaque diferente dos brancos. E aqui no Brasil, não existe isso. Então, o narrador teve que achar um jeito de mostrar que a Dulcin era uma pessoa negra, o que quase não é citado no livro, né? Sem o vocabulário que tinha no inglês original. Então foi muito difícil pro tradutor. E outra coisa que foi muito difícil pro tradutor foi a palavra nigger, que no Brasil não tem muita tradução para nigger. Então foi uma parte também muito desafiadora então também foi uma parte muito desafiadora pro tradutor. E no livro, né, a maioria dos diálogos estão no pretérito. Então, não tem muitos diálogos no passado ou no presente, é sempre no pretérito. Isso dá uma dúvida também no leitor. E assim, gente, tem muitas interpretações. Eu vou ler algumas interpretações que eu peguei aqui em alguns artigos diferentes que interpretaram de formas diferentes. Tipo, eu vou citar, mas eu não vou explicar todas aqui, porque senão o vídeo já tá longo, vai ficar ainda muito mais longo, entendeu? Então, algumas interpretações mudança de ordem da aristocracia para uma burguesia. Tem a interpretação psicanalista também, que é um pouquinho do que eu fiz com vocês. Tem o cristianismo como figura de ordem, que é também um pouco do que eu falei para vocês. E o tempo, né? O tempo e os efeitos que ele causa na vida humana, que também eu falei um pouquinho pra vocês do tempo na narrativa no geral. E assim, as 2 primeiras partes do livro é como se fosse assim, o Faulkner, ele tinha as coisas escritas. Aí ele cortou em pedacinho as palavras, embaralhou e colocou nessa ordem embaralhada, porque realmente é uma ordem que você não consegue entender. Eu não consegui entender como ele pensou nessa ordem, porque assim, é um negócio absurdo. Tem até uma fala do pai da família Compson, que é a família que é tratada no livro, né? Que é uma fala de quando ele era vivo ainda, que diz que a desgraça do homem é ser temporal. Então é marcar o tempo. Isso é a desgraça do homem. Olha como isso é forte, né, gente? E nos 2 primeiros capítulos isso tá muito marcado, né? Porque Beige, ele não sabe ver as horas. Ele não consegue olhar pro relógio e falar, é tal hora. Ele é totalmente atemporal. E o Quentin, quando ele quebra o relógio continua fazendo tic-tac.
ele tenta parar, ele tenta tirar ponteiro, ele tenta fazer o relógio parar, mas o relógio não para, continua tic-taqueando. Então a desgraça do ser humano é ser temporal. E o presente é sempre marcado por catástrofes no livro, porque depois do presente não tem mais nada, não tem futuro. O futuro é só outro presente que atropela o presente anterior. E assim continua presentes atropelando presentes num loop infinito até o fim da sua vida, né, gente? E na obra nada acontece de fato, né? Porque o Faulkner, como eu disse lá no comecinho do vídeo, o Faulkner ele só revela explicações do que aconteceu depois do que aconteceu. Então é isso que eu tinha pra falar sobre o livro. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham ficado até o fim do vídeo, né? Não esqueçam de dar um joinha, se inscrever no canal se você chegou agora. E leiam esse livro, gente, é muito bom. Só que leiam depois que você tiver uma carga de leitura boa pra você não desistir no começo, porque esse livro tem uma alta taxa de desistência. Eu mesma quase desisti, mas vale a pena persistir, gente. Vale muito a pena persistir. É isso então. Um beijo e até o próximo vídeo.